Paz do Senhor, estou aqui para ministrar um estudo que trata sobre a biografia de Saulo de Tarso, ou apóstolo Paulo. Nós vamos apresentar aqui, falar um pouquinho sobre a vida de Tarso, quem foi o apóstolo Paulo, qual a importância dele. Às vezes a gente lê as cartas de Paulo, mas nem conhece um pouquinho sobre a vida e a trajetória deste grande homem de Deus. Vejamos então, vamos começar. Começa assim, saiba um pouco sobre o apóstolo Paulo. Bom, o nome original do apóstolo Paulo era Saulo. Se você verifica no livro de Atos lá, né? E no judaico, Saulo, e em hebreu, Saul, e no grego, Saulos. O apóstolo Paulo, ele nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso da Cilícia. Por isso, ele era chamado Paulo ou Saulo de Tarso, tanto um quanto o outro. Atos 9:11, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Isso aqui é logo depois do encontro que nós temos no livro de Atos, capítulo 9, em que ele tem um encontro com Cristo, né, no meio-dia, no sol raiando. Jesus Cristo aparece para ele, e aí ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Bom, Paulo, ele era filho de judeus, da tribo de Benjamim, e como era o costume, foi circuncidado ao 8º dia. E também cresceu seguindo a mais perfeita tradição judaica. Filipenses 3:5, só para você confirmar aí, diz que circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ele tinha uma irmã e um sobrinho que moravam em Jerusalém. Atos 23:16 nos dá ou testificam sobre esse dado aí. Diz que é o filho da irmã de Paulo, o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Sua profissão era artesão e fabricante de tendas. Atos 18:3 diz: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. O seu estado civil também é um tanto incerto, ainda que na maioria das vezes se afirme que ele era solteiro. Boa parte dos pesquisadores, de alguns autores aí, afirmam que ele era solteiro. Agora, pelo que nós vemos nas cartas paulinas, parecia ele ser solteiro, divorciado, parece que ele é viúvo, parece que ele é separado. 1 Coríntios 7, versículo 7 e 8, diz assim: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Então parece que Paulo está falando que ele é solteiro, parece que ele está falando que ele é
viúvo. Alguns ficam em dúvida por causa do que está escrito em 1 Coríntios 9:6, que diz: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. 1 Coríntios 9:6, aqui parece que Paulo, né, ele está falando da esposa, não só da esposa dele, mas das esposas dos demais apóstolos. Ainda jovem, Paulo, ele foi para Jerusalém e foi instruído, foi escolarizado na escola de Gamaliel. Se especializou no conhecimento de sua religião, tornou-se fariseu, ou seja, que o fariseu ele era um especialista rigoroso e também irrepreensível no cumprimento de toda a lei e seus pormenores. Por isso, né, quando Paulo ele persegue os cristãos, ele o faz com muito rigor. E ele cumpre mesmo a lei porque ele era fariseu e era comum do fariseu respeitar e cumprir nos mínimos pormenores, nos mínimos detalhes. O conselho de Gamaliel, aí ó, do lado dessa figura, diz: agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-lo. Para que não aconteça, sejam também achados combatendo contra Deus. Atos 5, 38 e 39. Isso é um conselho de Gamaliel aí. Nós temos em Atos, registrado em Atos 5, 38 e 39. As pessoas se apoiaram para tomar decisão com relação aos discípulos de Jesus. Atos 22, 3 diz: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, então ele tinha temor, como todos vós hoje sois. Paulo era cheio de zelo pela religião e começou a perseguir os cristãos. Filipenses 3,6 diz: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Só lembrando aí, meus irmãos, que irrepreensível é que não pode sofrer repreensão. Sobre o apóstolo Paulo, a gente tem as seguintes informações. Ele era um homem extremamente culto, não só da religião judaica, mas também ele entendia de filosofias gregas e demais religiões pagãs. Quando ele chega em Atenas, né, ele discursa o povo lá, ele para poder ouvir Paulo, e ele demonstra muito conhecimento, muita sabedoria. Sua família deveria ter posses e influência em Jerusalém. Sua aparência pessoal não impressionava ninguém. Segundo ele mesmo diz em 1 Coríntios 2:3, 2 Coríntios 10:10. Atos 22:20 diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu, Paulo, estava presente e consentia na sua morte, guardava as capas do que o matavam. Ele esteve presente no martírio de Estevão, então, cujos mantos foram depositados aos seus pés. Paulo continuou perseguindo a igreja até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco. E o encontro dele, quando ele encontrou Jesus Cristo, nunca mais a vida dele foi a mesma. Atos 8:3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E Saulo ainda, Atos 9, de 1 a 5, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita
quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo ele por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. A experiência de Paulo com Jesus mudou completamente a sua vida. De perseguidor, passou a ser o anunciador até a sua morte. Na sua primeira missão apostólica, entre os anos 45 e 49, anunciando o evangelho em Chipre, Panfilha, Pisídia e Lacaônia, Atos 3,14, passou a usar o nome grego de Paulo em detrimento a Saulo, seu nome judaico. Atos 13,9 diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Paulo era um homem muito bem preparado, além de conhecer bem a sua religião, o que pode ser comprovado pelas muitas citações ao Antigo Testamento. Possuía boas noções de filosofia e das religiões gregas do seu tempo. Em Tarso, sua cidade natal, haviam escolas filosóficas dos estoicos e cínicos e também escolas de educadores. O estoicismo foi uma escola de filosofia helenística fundada em Atenas por Zenão de Cite no início do século III a.C. Já os estoicos aqui, continuando com eles ainda, acreditavam que o conhecimento pode ser atingido por meio do uso da razão. A verdade pode ser distinguida da falácia, embora na prática apenas uma aproximação possa ser conseguida. Então, de acordo com os estoicos, os sentidos recebem constantemente sensações, pulsações que passam dos objetos através dos sentidos em direção à mente, onde deixa uma impressão na imaginação, fantasia. Uma impressão originária da mente era designada de fantasma. Talvez você está me perguntando, né, o que é isso? Mas era o que Paulo estudava, tinha muito conhecimento, estudava o grego, tinha muito conhecimento da filosofia, por isso ele era um homem muito bem instruído. Já os cínicos, do grego kínikos, como um cão, são os primeiros a testemunhar a perda da autonomia de Atenas. Surgiram durante o reinado de Alexandre e tomaram a palavra natureza ao pé da letra, desconsiderando as normas sociais e identificando-se especificamente com os cães de rua. Segundo Cordeiro, o cínico era um filósofo desapegado que vivia de maneira selvagem, marginal, tal qual um cão. Espelhavam-se na figura de Sócrates, de quem Antístenes, fundador do cinismo, teria sido ouvinte. O filho de uma escrava, Antístenes não possuía cidadania ateniense necessária para adquirir uma propriedade como Platão, nem fortuna pessoal para alugar uma caso de Aristóteles. Por isso, contestou-se em ocupar um ginásio abandonado, conhecido como Sinossargo, que é o mesmo nome do fiel cão de Ulisses. Paulo, meus irmãos, algumas vezes ele utiliza a frase de um educador chamado Atenodoro, professor e amigo do imperador Augusto. Para toda criatura, a sua consciência é Deus. Romanos 14, 22, parte A. Ou,
Guarde para você diante de Deus a consciência que você tem, ou comporte-se com o próximo como se Deus visse você e fale com Deus como se os outros ouvissem você. 1 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 7, nós temos isso. Além disso, Paulo conhecia bem o grego e o método da retórica. Esforçava-se para compreender o modo grego de viver. Embora Paulo não mencione em suas cartas como se o desprezasse a sua verdadeira cidadania, a sua verdadeira cidadania é outra, pois sua visão era no reino celestial. Então, após conhecer Cristo, agora a sua cidadania, o que mais importava é o reino dos céus. Filipenses 3:20 dá uma amostra disso, pois diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porém, Paulo soube muito bem tirar proveito desse título, bem como de toda a bagagem cultural adquirida para conduzir todos a Jesus. Ele diz em 1 Coríntios 9, 19 e 23, talvez um dos textos mais lindos que eu considero que o apóstolo Paulo escreveu, porque ele faz uma dissertação aqui de como poder ganhar as pessoas, sejam elas de qual classe. Diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, os gentios, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho. Então, visão do reino. Para ser também participante dele. Lendo as cartas de Paulo, nós percebemos o caráter do apóstolo. Às vezes, muito meigo e carinhoso. Às vezes, severo. Ele não abria mão das suas ideias e ameaçava com castigos. Escrevendo às comunidades, comparava-se à mãe que acaricia os filhinhos e era capaz de dar a vida por eles. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8 diz: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós éreis muito queridos. Ele sentia pelos fiéis as dores do parto. Gálatas 4, 19, 20 testifica isso. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente com vocês e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo amava-os e por isso se sacrificava ao máximo por eles. 2 Coríntios 12, 15 diz: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas o apóstolo Paulo também era pai, comparado a um pai que educava e gerava as pessoas por meio do evangelho à vida nova. Isso a gente encontra em 1 Coríntios 4:15 e 1 Tessalonicenses 2:11, que diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Vos gereis como se fosse o Pai.
Paulo sentia pelas comunidades que fundou o ciúme de Deus, temendo que elas perdessem a fé. Por isso, em 2 Coríntios 11, 2, 3, Paulo diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Em 1 Coríntios 4, 21 diz: quando se fazia necessário exigir obediência. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Muitas vezes, meus irmãos, Paulo é apresentado como alguém distante do povo e das suas comunidades, incapaz de manifestar sentimentos, indiferente ao drama das pessoas, antifeminista, moralista e assim por diante. Os que veem Paulo com esses olhos esquecem-se das suas viagens, primeira, segunda e terceira, que constam no livro de Atos, suas cadeias, seus sofrimentos, perigos e, sobretudo, sua paixão por Jesus e pelo povo. Paulo era capaz de amar todos os membros de todas as comunidades, sem distinção, chamando-os de queridos, amados, irmãos e até mesmo filhos. Queria que todos fossem fiéis a Deus. É interessante ler as suas cartas e anotar com quanta frequência ele usava as expressões, tais como tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar e etc. E com elas expressar sua constante preocupação para com todos. E basta uma leitura mais cautelosa das suas cartas para descobrir que Paulo não é assim tão insensível e que todo o seu apostolado vem carregados, cheios de sentimentos. 2 Coríntios 6, 11, 13 atesta isso, diz: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo encontrou dificuldade para ser aceito como apóstolo. A suspeitam vindo do fato de ser ele um perseguidor da igreja. E, sobretudo, porque não foi escolhido pessoalmente por Jesus Cristo. 14 anos após a sua conversão, subiu a Jerusalém para o concílio, onde defendeu a não circuncisão para os pagãos. Ele mesmo se defendeu de todas as acusações contra ele. Gálatas 1, 11, 12 diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Para Paulo, anunciar o evangelho era uma obrigação. 1 Coríntios 9, 16 diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Lá na aula da carta aos Romanos, eu falei sobre isso. Na aula 5, se não me engano, 6, eu falei um pouquinho sobre isso, da obrigação que Paulo tinha, né, de anunciar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Em sua incansável missão de anunciar o evangelho, Paulo sofreu muito, mas não desistiu. Ele mesmo relata algumas das situações difíceis que passou. Vejamos.
São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Açoitado, mas não derrotado. Aqui tem uma coisa bem interessante sobre as chibatadas que Paulo levou. O texto diz assim: você sabia que a lei determinava que um prisioneiro poderia receber até 40 chibatadas? Esse era o limite máximo, que não podia ser ultrapassado. No entanto, sabe que os algozes inventaram, em vez de darem 40 chibatadas, davam 39, para poderem dar mais 39. E assim por diante, até matar o preso. Paulo recebeu 5 vezes 39 chibatadas, no total de 195 chibatadas. Era um chicote de couro cru, estremeado de ossos de animais. Segundo os especialistas, as primeiras 12 chibatadas eram dadas de trás para frente. Isto é, a pessoa ficava de joelho na frente do carrasco, que pegava então o chicote e o soltava no lombo do preso. Uma parte atingia no ombro e a outra na frente. Todas as vezes que o carrasco batia, o preso apanhava nas costas e no peito. As 12 primeiras chicotadas abriam valas na carne. As 12 seguintes produziam uma dor semelhante a chumbo derretido sobre a pele. Você já viu derreter chumbo? Já imaginou o grau que a temperatura chega até que ele atinja o ponto de fusão? Então, de acordo com os especialistas, quem recebesse 2 quarentenas, isto é, uma de 39 e outra de 40, ou ficava maluco ou com sequelas permanentes em seu sistema nervoso. Paulo recebeu 5 menos uma, no total de 195 chibatadas. Paulo teve que lutar contra os falsos missionários, 2 Coríntios 10, 12, que anunciava um evangelho fácil, que fugiam da humilhação e da tribulação. Anunciava um Jesus sem a cruz. Paulo anunciava o Jesus crucificado, ainda que fosse pelo escândalo. Ainda que fosse escândalo. 1 Coríntios 1, 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O espinho na carne, a doença do apóstolo Paulo. Isso aqui muita gente pergunta, né? É bastante interessante. Vejamos. Gálatas 4:13. Paulo, quando chegou à cidade do sul, do Planalto da Galácia, ele estava sofrendo de uma doença debilitante. Diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. O senhor William Hansey sugere que Paulo sofria de uma espécie de malária crônica, doença conhecida e temida entre os antigos gregos e romanos, que provocava paroxismos muito doloridos e extenuantes, juntamente com dores de cabeça lancinantes, como um ferro em brasa, varando a cabeça, talvez o espinho na carne, que tanto Paulo fala, tanto o texto comenta, e quantas pessoas nos perguntam sobre isso, né? Mas tem outros historiadores, outras pessoas que dizem, né, que se refere a traumas, né, que Paulo passou, ou por algumas coisas que aconteceram no seu passado, com relação à esposa, não sei, mas muitos historiadores eles falam, levam também essa outra parte aí, né, e comentam sobre este outro fato. Bom, o terceiro céu também, Paulo chega a falar sobre ele.
2 Coríntios 12, 2, 4 diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, não é possível descrever. Bom, onde está o primeiro céu? O primeiro céu, mais compreensível, é o céu que presenciamos da Terra, olhando aqui, da Terra para cima. E é conhecido este como o primeiro céu. Aquilo que a gente vê na atmosfera, olha para cima lá e fala, ali é o céu. Este céu que vemos mantém a vida dos seres humanos, animais e de todos os seres que respiram. O segundo céu diz assim, passando este primeiro céu, chegamos fora da atmosfera terrestre. Neste espaço não há mais ar, nem possibilidade de vida, nem gravidade. Tudo passa a flutuar nesse espaço. A ciência classifica esse espaço como um espaço sideral. Nessas condições, passam a existir outros elementos, os astros, os meteoros que navegam sem rumo, e muitos tentam passar a atmosfera e cair na Terra. Os planetas, o Sol, as estrelas, todos os sistemas solares e galáxias. Este céu, conhecido por todos, é chamado de segundo céu. Cientistas falando do segundo céu afirmam que o segundo céu, ou universo, é infinito, ou seja, não possui um ponto de chegada, tudo se perde. Outro grupo de cientistas afirma que este segundo céu tenha fim e que o nosso universo seja como uma grande bola espelhada. Entra aqui a discussão sobre o buraco negro. Terceiro céu. Chegamos então ao terceiro céu. Na segunda carta aos Coríntios 12, 2, encontramos a passagem que diz de Paulo, que foi arrebatado por Deus até o terceiro céu, onde se encontrava o paraíso, a casa de Deus. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Note bem, a Bíblia de Jerusalém, comentando a expressão terceiro céu, interpreta desta maneira. Isto é, o mais alto dos céus. Paulo caiu do cavalo, meus irmãos? Essa é uma outra pergunta também, quando a gente vai estudar sobre Paulo, é uma das que fala que Paulo caiu do cavalo no encontro, capítulo 9 de Atos, lá no encontro que ele teve com Jesus Cristo. Atos 9, 3, 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. O que nós vemos aqui é que não há como negar que Paulo realmente caiu. E sobre isso não nos resta dúvida alguma. Tudo está bem claro na narrativa, porém, não se sabe como ou de onde caiu. Ou seja, qualquer citação feita a respeito é mera especulação ou conjectura. Nada se pode ser afirmado sobre isso. A gente tem as histórias aí que o povo romano, os viajantes, eles utilizavam o cavalo, ou camelos, mas não se tem nenhuma informação de que realmente Paulo estava a cavalo ou a pé. Bom, esse é um estudo sobre a vida de Paulo, já que nós estamos falando sobre a carta de Romanos, eu trouxe aqui para vocês como um complemento, é algo muito importante, esse estudo aqui, você conhecer um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Quem vos falou foi o pastor Josley, professor lá do Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Tenho bacharel em administração de empresas, bacharel em teologia, tenho pós-graduação em gestão de pessoas e marketing, estou mestrando em ministério. E embaixo aí tem a minha página no YouTube, basta você colocar Pastor Josley Gama lá, que vai sair todos os meus vídeos que eu estou produzindo.
Tem várias pregações, tem aula de homilética, tem agora as cartas de Romanos e tem alguns estudos lá interessantes. Dá para você poder dar uma olhada lá. Então, nos ajude, divulgue este material e faça um favorzinho para mim, ao entrar na minha página lá, se inscreva no meu canal. Isso é importante para a gente poder divulgar esse material aí. Então, ficam com Deus aí, que Deus nos permite uma nova oportunidade de estarmos juntos em Cristo